ministrar uma palavra aqui hoje sobre as vozes, né? Vozes que podem impedir ou podem facilitar o nosso relacionamento com Deus, né? Existe a voz de Deus, existe vozes contrárias à voz de Deus. E nós temos dito que Deus, a gente quer ter um relacionamento com Deus, né? Às vezes parece que nós estamos desesperados para ter um relacionamento com Deus, parece que é só nós. Não, Deus quer ter um relacionamento com você também. Isso é muito profundo, né? Vou falar de novo. Deus quer ter um relacionamento pessoal com você. Amém? A gente só faz alguma coisa se a gente quiser ser a igreja bíblica, né? Se queremos ser a igreja bíblica, a gente só faz alguma coisa porque Deus já fez em nós. Amém? A gente só prega transformação porque já fomos transformados por Cristo. Amém? E a vida do cristão é de fé em fé e de glória em glória. Amém? É um processo. Amém? A salvação é instantânea, mas a santificação é um processo diário. É por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Nós precisamos todo dia, nós precisamos ter essa consciência, todo dia, todos nós precisamos da misericórdia do Senhor, porque todo dia a gente não é digno dele, né? Então as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, né? Quem é mais aí, né? Quem é mais teológico, mais perfeccionista aí, né? Sabemos que a misericórdia é uma palavra da velha aliança, né? É uma palavra da velha aliança, né? Mas isso é para um outro momento. Não quer dizer que a misericórdia, se na velha aliança a misericórdia dura para sempre, quer dizer que ela dura na nova aliança também, né? Mas ela é mais um termo coloquial para a velha aliança, Velho Testamento, e o termo da nova aliança, digamos assim, que não substitui, só melhora, só melhora, é a graça de Deus, amém? Favor imerecido, né? Que, resumindo, se não é a graça de Deus também, nós já era, né? Só a graça de Deus, o favor de Deus, o amor de Deus. E quanto mais Jesus a gente tiver, meus irmãos, mais pequenininho a gente vai ficando, amém? Por isso que eu estou pequenininho assim a cada dia que passa. Mas é que lá em casa eu sou o mais alto da família, né? Quando eu falava para os irmãos não acreditavam. Eu sou mais alto, um dos mais altos da família sou eu lá em casa, né? Imagina o tamanho do resto. Eu quero falar então hoje sobre as vozes, pelo menos eu vou falar aqui, se der tempo, né? 5 vozes que podem ser contrárias, que elas podem te atrapalhar. 5 vozes que podem impedir o nosso relacionamento com Deus, né? Ouvir a voz de Deus, não que Deus não possa, Deus pode fazer o que Ele quiser, amém? Deus pode falar com uma voz audível, né? Talvez alguém aqui já até tenha tido uma experiência dessa, né? Ouvir uma voz, Deus falar com você, e você olhar para o lado, né? Cadê, né? Quem falou, né? Samuel, né? 3 vezes, né? Samuel. Deus pode fazer isso? Pode. Deus pode fazer o que Ele quiser, amém? Deus pode usar Deus usou um burrico, né? Para servir Jesus. Até um burro serviu Jesus, né? Deus usou uma mula. Deus usou corvo. Pensa que o corvo, comedor de carne, né? E vocês sabem que quando no final do dilúvio, quando as chuvas pararam, primeira ave que Noé largou ali foi um corvo. Foi, pastor César? Me ajuda aí, pastor. Eu estou só quebrando um galho aqui hoje, né? Pastor César que manda aqui, né? Foi um corvo ou não foi, pastor? O pastor tem uma memória melhor que a minha, né? Eu tenho memória recente. Pastor é uma biblioteca. Noé largou um corvo, né?
O corvo não voltou. Voltou ou não voltou, pastor? Não voltou. Provavelmente o corvo achou alguma coisa podre e foi comer alguma carne podre lá, né? Depois ele soltou o quê? Soltou uma pomba, isso? Me ajuda, pastor, que essa não é a mensagem, então se não está anotado aqui eu não sei. Soltou uma pomba, e a pomba veio com um ramo de oliveira. Pensa que um ramo de oliveira, ele precisa de anos. Tem oliveiras que têm até 80 anos. E aquelas chuvas ali, a Bíblia diz que aquela água, ela inundou, ela terminou com tudo. Mas aquele ramo de oliveira, ele ficou. Poderíamos dar muitas explicações aqui, muitas cogitações, muitas especulações, mas aquele pombo trouxe ali aquele ramo de oliveira, né? É da oliveira que vem a unção de Deus, amém? É da oliveira. Então, às vezes a gente tem que soltar o corvo mesmo para ele comer o que está morto. E pensa que Deus usou até um corvo, até o que está morto, para alimentar a gente. Amém? Deus usa até o que é contra nós, até o que é contra você, os teus piores inimigos, teus maiores. Deus é especialista em usar do jeito dele, que muitas vezes é contrário ao seu. Você não quer daquele jeito, você não quer do seu jeito, mas Deus usa o jeito dele, e do jeito de Deus sempre vai dar certo. Então, quem quiser ter um relacionamento com Deus, ele vai precisar ouvir a voz de Deus. Quem quiser ter um relacionamento com Deus, ele vai ter que se relacionar com Deus em espírito, amém? Quem quiser ter um relacionamento real com Deus, vai ter que ouvir a voz de Deus, e vai ter que se relacionar com Deus em espírito e em verdade. Vamos para a primeira voz então? A primeira voz que ela pode ser contrária, que a gente tem que prestar atenção. A primeira voz é a voz da experiência vivida. Muitas vezes as pessoas param de crer, porque elas já tentaram muitas vezes, como o Claudinho falou aqui, eu chamei ele de Claudinho, né? Como o Claudinho falou aqui, já batemos em tantas portas, já tentamos aqui, já tentamos ali, e por conta dessa experiência, por conta dessas tentativas, por conta de ter pedido oração e não funciona, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, e decepções, por conta da voz dessa experiência, alguma coisa aqui dentro está dizendo para você: ei, você já tentou muitas vezes, você vai entrar mais uma barca furada, não tente de novo. Então cuidado com essa voz, a voz da experiência vivida. Você sabe por quê? Porque Deus é especialista em mudar histórias em que você está sofrendo há tempo. Deus é especialista nisso. Deus é especialista em fazer algo que faz tempo que você não acreditava mais. Então que a tua fé já seja ativada hoje nesse primeiro tópico. Deus é especialista em levar você para um lugar de honra e tirar você de um lugar de frustração e levar você a um lugar de honra. Amém? Primeira voz então, a voz da experiência. A voz da experiência, ela mata a fé. Por que vai dar certo se nunca deu certo até agora? Por que vai dar certo se com a minha mãe não deu certo, com a minha avó não deu certo, com o meu bisavô não deu certo? Por que vai dar certo agora? Então, essa é a voz da experiência. Não escute essa voz, em nome de Jesus, né? Porque a voz da experiência, ela mata a nossa fé. Não importa.
Talvez você volta para casa hoje, você tem uma luta, você tem a sua rotina, você tem o seu trabalho, você tem os seus objetivos, suas metas, seus sonhos. Talvez você vão ter que voltar para a minha rotina. Não, você pode voltar para lá e deixar que a voz de Deus diga: não, eu vou te abençoar, eu vou mudar a tua rotina, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o teu destino. Se você tem fé, tudo é possível àquele que crê, mas é preciso ter fé. O que é fé? Fé é quando a gente ora e a gente tem pelo menos duas coisas que são parecidas. Depois que você ora, depois que você entrega na mão de Deus, você tem paz e quietude. Então isso é fé. Você confia em Deus, você descansa em Deus, com paz e quietude. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente crê no caráter de Deus. A gente sabe que Deus vai honrar aquilo que Ele prometeu. A gente sabe que a gente é filho, a gente sabe que Ele nos ama, a gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fui salvo por causa desse amor. A gente sabe disso, então a gente sabe do caráter de Deus. Mais do que crer na promessa de Deus. O que é mais importante do que crer na promessa? Mais importante do que crer na promessa é crer no caráter de quem prometeu. Então, quem prometeu é fiel para cumprir. Você precisa crer nessa palavra em nome de Jesus. Lucas capítulo 5, para a gente ir para o segundo tópico, mas finalizando esse primeiro tópico, olha o que diz em Lucas capítulo 5, versículo 4 e 5, diz assim: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Versículo 4, se você olhar um pouquinho antes, você vai ver que os pescadores, Pedro já estava lavando as redes, já estavam encerrando. Isso aqui já dá uma mensagem, né, pastor César? Pessoas que estão lavando a rede, pessoas que não vão fazer mais, eu vou limpar as redes, vou guardar e vou pendurar chuteiras, né? Eu vou colocar as chuteiras, é o que Pedro estava fazendo, e os pescadores estavam fazendo. Então, a Bíblia diz que Jesus fala para eles: lançai as redes, lançai as vossas redes, ide para onde as águas são mais profundas. Ou seja, Pedro poderia dizer para Jesus, né? Bom, Jesus, você entende de madeira, você entende de prego, você é um marceneiro, né? De pesca entendo eu. Ele poderia ter dito isso. Mas olha o que replicou. A réplica de Pedro foi a seguinte: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda. Você pode até falar o que Pedro falou. Tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confio em tua palavra, eu lançarei as redes. Tenho trabalhado a noite toda. A noite às vezes é uma incerteza. Vamos ver qual é a versão que está aqui. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre essa sua palavra lançarei as redes. Nós só precisamos ter uma palavra de Deus e confiar nessa palavra. Às vezes você já trabalhou tanto, já está cansado, já está frustrado. Então, por que você está frustrado? Porque a sua experiência não está boa, não foi boa. Primeira voz, então, a voz da experiência. Vamos para a segunda voz, para você não ir para casa sem voz, né? Eu falei que era 5, né? Você vai com 3 vozes para casa, daí não vai dar certo. Segunda voz é a opinião das pessoas. Nós precisamos da opinião de Deus, amém? A Bíblia diz que há sabedoria onde? Na multidão de conselheiros, o pastor falou. Não é na multidão de conselhos. Porque às vezes pode encostar uma pessoa do teu lado e te dar uma multidão de conselhos. A Bíblia diz, na multidão de conselheiros há sabedoria, né? Ontem mesmo um pastor, né? Pastor Moisés, ele me ligou pedindo um conselho, uma situação, né? Ele está expandindo a igreja, para, né, opiniões. Ele falou com meu irmão,
que é de um outro ministério, falou comigo que é do outro ministério, falou com outro, falou com uns quatro ministérios diferentes para ver como é que é a gestão de cada igreja, para ver que ele quer melhorar, ele quer mudar, ele quer ampliar, ele quer expandir, né? Quer plantar igrejas em outras cidades, outros países, né? Ele já tem uma igreja plantada lá no Uruguai e algumas igrejas aqui no litoral. Na multidão de conselhos há sabedoria. Deus vai nos direcionar, amém? Deus vai nos direcionar. Então a gente ouve a multidão de conselheiros e não de cuidado com as vozes negativas. Cuidado com as vozes, com a opinião das pessoas. A opinião das pessoas às vezes é uma voz que pode matar também a sua fé. Vamos ver o que diz em João capítulo 5, versículo 44. Como podeis crer, vós que recebeis honras uns dos outros, mas não buscai a glória que vem do Deus único? Vamos ver que versão tem aqui. Como podem crer vocês que aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Como é que vocês podem honrar as pessoas se não honram a Deus? A voz de Deus. Como é que vocês honram? Aqui está a palavra, né? Como é que vocês podem receber uma opinião dos outros se vocês não se importam com a opinião de Deus, do Deus único? Então Deus vai nos direcionar, a palavra vai nos direcionar. A opinião das pessoas, às vezes, avalie. Às vezes as pessoas, né? Eu sempre digo, se alguém estiver nervoso, né? Deve conversar comigo e disser para mim, eu vou lá agora, eu vou falar um monte de coisa para aquela pessoa. Aí eu, como um bom conselheiro, vou dizer, mas vai mesmo. Mas vai porque eu não preciso ir. Não, tem que dizer, não vale a pena. Não vale a pena. Calma, hein? Calma, não vai. A gente precisa discernir as vozes, amém? Discernir as vozes. Então, Deus vai nos direcionar. A única voz que você tem que ouvir é a voz da palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, não o que os homens, que vão contra, às vezes, um princípio bíblico, princípios bíblicos, às vezes eles não são observados por pessoas que são batizadas, que não sei o que tem uma história linda e maravilhosa, mas às vezes pecam nos princípios bíblicos, princípios básicos. Um deles é esse aqui, não ouvir a voz de Deus. Isso a Bíblia chama de homens carnais, que eles não têm compromisso, com a verdade, não tem compromisso com a igreja, não tem comprometimento. Então cuidado com a opinião das pessoas. Essa é a segunda voz. Terceira voz, essa aqui é muito perigosa. Essa é a voz dos sentimentos. Deus nos deu sentimento, é uma bênção. Os sentimentos é uma bênção, irmãos. Os sentimentos é uma bênção. Deus nos deu o sentimento, por quê? Porque o sentimento faz você rir, faz você se alegrar, né? O sentimento é a alma, né? A alma é sentimental, a alma é o centro das emoções, né? A alma, quando tudo está bem, salta de alegria, quando tudo está mal, deprime e chora, né? A alma é assim, né? A alma acorda, esse é o dia que fez o Senhor, né? Um dia, no outro dia eu nem sei por que eu acordei. Então a alma é assim. Isso é maravilhoso, isso é bom. Como isso que é bom? Porque a alma vai formando o nosso caráter, vai forjando o nosso caráter. Sentimento é bom, sentimento não é ruim. Deus deu um caráter, Deus deu uma personalidade, aliás, Deus deu uma personalidade para cada um. Nessa personalidade cada um reage de um jeito. Tem gente que é mais sanguíneo, tem gente que é fleumático, tem gente que é mais calminho, tem gente que é mais nervoso, tem gente que é mais agitado, tem gente que é mais descansado, né? Quando fala alguém descansado, você lembra alguém aí, não?
Amém? Quando fala alguém mais agitado, você lembra de alguém aí, né? A gente sempre lembra de alguém, né? Aquela pessoa discreta, você lembra de alguém, né? Aquela pessoa discreta, né? Você prega a mensagem, isso é personalidade, né? Você prega uma palavra e ela achou aquela mensagem incrível, mas a personalidade dela é diferente. Ela lá no fundo da igreja, ela faz assim. Ela achou incrível a mensagem, mas é personalidade, né? Tem aquelas pessoas que são mais práticas, né? Você vai pregar uma mensagem de manhã e de tarde. Aquele que é mais prático, ele vai dizer assim: ó, tua mensagem foi uma bênção, mas de tarde eu não venho, porque eu tenho outra coisa para fazer, né? E ela fala, né? Você conhece alguém assim que é muito prático, né? Muito resolvido. Isso é personalidade, né? Tem aquele que gosta de abraçar, ele gruda em você, né? Então sentimento é coisa boa, né? Eu gosto mais do calor humano, né? Gosto mais do contato físico, né? Eu converso, já tenho que tocar na pessoa, não sei porquê, né? Para mim está sendo por isso que é bom as emoções, os sentimentos, porque vai tratando o nosso caráter, amém? Vai tratando, para isso que Deus deu os sentimentos, as emoções. Porém, cuidado, os nossos sentimentos podem nos deixar distante de Deus, e não diante de Deus, que eu quase falei diante de Deus. Os nossos sentimentos, se não forem controlados, monitorados, dominados, pode gerar um desequilíbrio e pode nos deixar distante de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso sentimento, ele pode nos enganar. A todos nós, cada um na sua personalidade, o nosso sentimento pode nos enganar e ele pode estar falando outra coisa para nós, que vai nos distanciando de Deus. Como é complexo o ser humano, não é verdade? O ser humano é muito complexo. Quem lida com pessoas, quem tem um negócio, quem trabalha num time, numa empresa, o ser humano é muito complexo, e essa complexidade que é linda, essa complexidade que faz a gente se completar realmente, amém? Essa complexidade que é maravilhosa. Sentimentos, eles são perigosos, sabe por quê? Porque a gente é sensitivo à razão, a gente olha o que tem na nossa volta, então nós temos que cuidar, porque tem horas que nós temos que ignorar a razão, ignorar os nossos sentimentos e seguir em frente naquilo que Deus nos chamou, amém? Tem horas que a gente precisamos cuidar com o perigo dos sentimentos. Sentimentos, eles são perigosos às vezes, né? Porque às vezes eles podem nos levar por uma caverna, e a gente quer ficar naquela caverna e não quer sair mais de lá, né? Quer fazer amizade com os morcegos só, amém? Então temos que cuidar. Sentimento é uma bênção, mas cuide com a voz do sentimento. O sentimento, às vezes, ele é o que eu falei. Se está tudo bem, ele show de bola, né? Mas quando não está bem, então nós precisamos do quê? De um equilíbrio, né? Precisamos de uma linha. A vida é assim. A vida é a chuva, né? A chuva vem para o justo, para quem fez terra, quem fez casa na areia, quem fez casa na rocha. Agora, porque você fez casa na rocha, não vai vir chuva para você? Vem para você também. Vem o vento para você, para ver se derruba a sua casa, para ver se a sua casa realmente está na rocha. Então, cuidado com os sentimentos. Sentimentos, uma hora você quer, outra hora você não quer mais. Uma outra hora vem aquela voz dizendo: ah, não vale a pena. Cuidado, nós precisamos de um equilíbrio. Às vezes você não observa. Cuidado, que às vezes você não observa, mas as pessoas estão observando você. Às vezes você não se dá conta, mas as pessoas estão observando você. O seu desequilíbrio emocional, as pessoas estão observando você em tudo, na vida, no trabalho, né? Quando a gente jogava bola, a gente sabia quem era os mais nervosinhos. Então a gente já dizia assim, ó, encosta naquele ali, dá umas 2 caneladas nele, assim, dá umas provocadas nele 2 vezes, na terceira ele vai te dar um rapa, ele vai para a rua, eu o melhor do time, aí nós ganhamos o jogo, e funcionava. O pior é que funcionava, né? A gente já sabia, só provocar aquele ali, né? Fala um negócio dele, dá uma puxada na camisa dele, que ele é o mais nervoso, né? Esse mais nervoso era eu, não era não. Mas eu era, os baixinhos são nervosos, são os que dão canelada e depois os grandes que brigam daí, né? Então nós temos que cuidar com o nosso sentimento. Todo problema, para finalizar aqui a voz do sentimento, todo problema
Isso aqui é uma chave para você e para mim também, né? Todo problema, ele tem uma voz do sentimento falando. Uma voz de sentimento nosso, natural, normal. Todo problema, às vezes ele é uma voz gigante. É a voz do gigante Golias, tentando afrontar você. O que Davi disse para aquele gigante? Quem é esse aí? Davi, o exército, 40 dias e 40 noites, o exército sendo afrontado por causa de uma voz. Eles foram subjugados por aquela voz. Cuidado com as vozes dos sentimentos. Cuidado com as coisas tão grandes. Cuidado. Você pode dizer assim, ó, não, chega, basta. Amém? Você pode dizer assim para a sua vida, para a sua casa, enfim, para a sua saúde, para a sua família. Você pode dizer assim, ó, basta. Quem é? Que voz é essa? Eu não aceito essa voz na minha vida. Amém? Você pode dar um basta. Eu não aceito. Quem é esse aí? Davi falou. Sabe o que Davi falou ali? Com a voz da experiência que ele tinha com Deus. Essa é uma boa voz para a gente ouvir. A voz da experiência que nós temos com Deus. Uma experiência íntima com Deus. Então, nós precisamos olhar para a palavra, para a promessa e andar pela fé. Ignorar os nossos sentimentos. Nós precisamos santificar os nossos ouvidos espirituais. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5 diz assim: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as palavras para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Vamos ver aqui, deve ter outra versão. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo, a obedecer a Cristo. Nossos pensamentos, nossa mente é um campo de batalha. É possível a pessoa ser livre e agir como se estivesse presa. E é possível a pessoa estar presa e ter uma atitude plena como se estivesse livre. Como Paulo disse: eu estou preso, mas eu sou livre, a palavra está livre. Amém? E é isso que às vezes quer nos aprisionar. Os nossos sentimentos, eles querem nos aprisionar. Quero deixar a gente numa prisão. A gente tem que arrebentar. Um bom conselho, e é um conselho bíblico: começa a agradecer a Deus. Você quer um conselho poderoso? Faz o que Paulo e Silas fizeram na prisão. Eles começaram a adorar a Deus, começaram a louvar, adorar a Deus, a agradecer a Deus. E você sabe, né? As cadeias quebraram, amém? E eu já ouço cadeias quebrando aqui em nome de Jesus, amém? Porque a gente vai ser a igreja adoradora. A gratidão é uma coisa incrível. Deus habita no meio dos louvores, amém? Só que Deus procura verdadeiros adoradores. Então a gente vai louvar a Deus, para Deus caminhar com a gente, para a gente atrair a presença dEle. E depois que a gente atrair a presença dEle, nós vamos adorá-lo. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Se tem um conselho poderoso para dar para você: todos os dias agradece a Deus por esses dias. Que dia lindo, né? Que dia maravilhoso. Tá aqueles 3 graus negativo, né? Tá aquela mancha branca em cima do carro. Que dia lindo, né? Que dia poderoso, que dia maravilhoso. Que presente que Deus nos dá. Deus nos dá um presente chamado dia. Só que ele dura só 24 horas. Você aproveitou? Aproveitou. Você adorou? Adorou. Você murmurou? Você murmurou. Agora, se você agradeceu nesse dia, e vem o outro dia, você agradece, e vem o outro dia, você agradece, e vem o outro dia, você agradece, você vai receber o favor de Deus. Sabe por quê? Porque você tem uma mente abundante.
Você tem a mente de Cristo, a mente que acredita. Você não ouve mais a voz da tua experiência, você não ouve mais as vozes das pessoas, você não ouve mais a voz do teu sentimento. Nosso sentimento é terrível. É uma bênção, irmãos. É uma bênção. Coisa boa quem chora. Fico preocupado quem não chora. É uma bênção chorar, porque o choro às vezes ele lava a alma, né? Ele lava o coração. Eu gosto de chorar. Amém? É uma bênção. Mas o choro ele tem que durar só uma noite. A alegria tem que vir pela manhã. Amém? O choro significa experiência. Mas quando a gente chora também a gente vai aos pés de Jesus. O nosso sentimento tem que nos levar para a cruz. Nosso sentimento tem que levar para Jesus. A nossa vida, a nossa coerência cristã nos leva para a cruz, nos leva para um relacionamento com Deus. Nós só somos úteis nessa terra. Primeiro, se nós somos transformados por Deus. Segundo, se nós levamos as pessoas a também ter uma transformação e um relacionamento com Cristo. Você quer ter algo poderoso aqui na terra? Todas as vezes que você acordar, lembre o seguinte: Deus me chamou para levar pessoas a terem um relacionamento com Ele. Isso é lindo. Você já tem um relacionamento com Deus? Agora se preocupe com o próximo. Você já ama a Deus? Então você quer cumprir a lei mesmo? Toda a lei? Ama o próximo como a você mesmo. A quarta voz é a visão errada. Marta e Maria. Não vou ler aqui a passagem bíblica, mas quem recebeu Jesus foi Marta. Você já viu alguma pregação aqui sobre Marta? Eu vou ter que pregar uma hora sobre Marta, né? Porque quando eu falo em Marta e Maria, é só ripa em cima de Marta, né? Porque Maria escolheu a melhor parte, né? Maria escolheu. Marta disse para Jesus: pede para Maria me ajudar. Quem recebeu Jesus não foi Maria. Jesus foi recepcionado, a anfitriã não foi Maria, a anfitriã foi Marta. Se não fosse as Martas, a Marta que tira uma foto, a Marta que faz um cafezinho, a Marta que limpa a igreja, né? A Marta que recepciona, a Marta que leva o irmão em casa, né? As Martas são importantes. A Marta que abre a sua casa para Jesus entrar, para ter um GC, né? Inês? O primeiro GC aqui foi na Marta Inês ali, né? Vamos mudar o teu nome para ver se tira aquela pecha do... Sabe o que eu estou falando? Se não fosse as Martas, nós precisamos de mais Martas para abrir as suas casas, para abrir seus corações. As Martas são voluntárias, amém? Que bênção as Martas. Nós precisamos. Se não fosse as Martas para fazer essa transmissão aqui, né? Maravilhosa. Amém, queridos? Para a mensagem chegar lá. Então, você que sempre serviu. Tem alguma Marta aqui, não? Olha aí, viu, irmã? Sempre falaram mal das Martas, né? As Martas são uma benção. Amém? Os Bira também. O Biratã. Quem está me ouvindo aqui na live e não sabe o que eu estou falando, não é Bira, aquela Bira. Não é, é o irmão Bira que está aqui com a gente, né? Não, o pastor César está aqui, esse culto aqui é do pastor César, então eu tenho que meio que pegar a mesma visão, senão não me convida mais. Né, pastor César? Tem que falar certinho, é pinga. Então, queridos, qual foi o problema de Marta então? Agora vamos falar da Marta. Marta foi uma benção. Ela só perdeu o timer da adoração. Está aqui Lucas capítulo 10, versículo 41. Orientou-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas ansiosas e te aflige por muitas razões. Todavia, só uma coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Sabe qual é aqui a correção? É o foco errado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Servir, ser pastor é uma bênção. Mas se eu for só pastor, só servir,
e não tem um relacionamento com Deus também não serve. Tem uma hora que eu tenho que ter o meu tempo com Deus. Você pode ser um homem de Deus, você pode ser um bispo, apóstolo, arcebispo, pode ser o que for. Você pode ser um pastor cheio do Espírito Santo, mas se você perder o timer da adoração, se você perder a oportunidade de estar aos pés de Jesus, na hora que tem que ter os pés de Jesus, se você perder a adoração, sabe o que é isso? É a gente não perder a essência. Sabe o que é isso? A gente está 10 anos de fé, ganhando almas para Jesus, mas ainda a gente não perdeu a essência. A gente tem 10 anos de fé, 20 anos de fé, 30 anos de fé, 40 anos de fé, mas aí a gente ainda chora por uma alma. A gente ainda se alegra quando uma alma se batiza. É muito bom ser Marta, se não fosse as Martas. Mas nós não podemos perder de estar aos pés de Jesus, o adorando, o servindo. A gente tem que chorar aos pés de Jesus. Sabe por quê? Por causa do amor dele. Amém? Por causa do seu amor. Às vezes essa voz de servir, às vezes ela nos atrapalha. Às vezes a gente tem a visão errada. Isso pode acontecer com quem? Com todo mundo. Pode acontecer com o pastor Vlad. Tem uma hora que o pastor Vlad tem que desligar. Tem uma hora que eu tenho que, Puf. Dizem, Esse dia a Cláudia falou algo. Não sei quem falou, mas a Cláudia falou. Se ela falou, está falado. Assim que funciona lá em casa. Se ela falou, está falado. Que o pastor, ele acorda, ele toma o café dele, faz o devocional dele, e depois ele entra no olho do furacão, que é o WhatsApp, nunca mais sai. Só às 2, 3 da manhã que ele sai dali, O pastor, o líder também, O líder de GC. E então a gente tem que cuidar, Então às vezes tem horas que eu deixo o celularzinho um pouco de lado. Os irmãos, o pastor, Pastor não está bem, Tu está bem, pastor? Esses dias falaram, Uma vez falaram que eu não mandei o devocional de manhã. Pastor, o senhor está bem, pastor? Cadê o devocional, pastor? É bom que a gente sabe que as pessoas estão acompanhando, Estão dando uma importância, Esse dia a pessoa falou, pastor, me desculpa, eu não respondi na hora, mas ele respondeu 10 minutos depois. Não, irmão, não precisa responder. Os devocionais que eu mando, não precisa mandar de volta. É porque as pessoas às vezes estão trabalhando, Eu mando para você meditar. Mas se quiser me dar um feedback, assim, tudo bem. Então, queridos, eu preciso cuidar também. Senão a gente fica só resolvendo problema, resolvendo questões. E nós? E a minha família? E a minha vida espiritual? Então tem que cuidar com a visão errada. A visão não é construir só, é ser. Amém? Quarta voz então que pode nos atrapalhar é a visão errada. A última voz, poderia ter 1000 vozes, talvez muitas outras. A última, pelo menos que a gente vai falar hoje, que a gente pontuou aqui, é essa aqui. A quinta voz que a gente vai falar hoje é a voz do orgulho. O orgulho, a voz do orgulho é quando a gente só ouve a gente mesmo. O orgulho é sutil. Talvez, Talvez a gente seja orgulhoso e ninguém sabe. Porque uma coisa aqui dentro, é uma parede, é um muro, que eu vou até um ponto, um outro ponto eu não vou. Todos nós, irmãos, todos nós temos que cuidar. Por causa do orgulho, da voz do orgulho, é uma voz que diz que não, você não pode se dobrar. Foi o outro que errou, você não precisa pedir perdão. Olha, o perdão é um princípio bíblico. Liberar perdão, por isso que diz liberar, Porque se fosse fácil não era liberar. Então é liberar perdão, perdoar. Perdoar e liberar perdão. Perdoar as pessoas e liberar para quem te magoou. Mas às vezes o orgulho, ele não quer fazer isso. O orgulho, eu vou dizer algo para você. A coisa mais linda é quando a gente vence o orgulho. E Jesus é glorificado através da nossa vida. Mas é possível vencer o orgulho? Claro que é possível.
Claro que é possível, mas ele é muito perigoso. Mas é possível sim. Sabe que Deus, Deus é especialista em contrariar a gente. A gente quer fazer de um jeito, Deus quer fazer de outro jeito. Amém? Deus, não foi Marta que escolheu a pior parte. Tem pessoas que criticam. Olha só, tem pessoas que criticam a Maria. Vamos falar da Maria agora, né? Fala das Maria agora. Tem Maria aqui, não? Tem uma Maria aqui, ó. Vocês acham que ela é Cláudia? Nem Cláudia ela é Claudinéia. E nem isso ela é Maria. Entreguei tudo agora aqui, né? Vou lavar todas as louças agora lá em casa. Agora, eu estava só com a louça do meio-dia, arrumei mais duas. Mas eu estou gostando desse negócio de lavar louça. Com essa pandemia aí tá uma benção, irmão. Eu cozinho, lavo louça, lavo o chão, cuido do cachorro. É uma benção, né? E a Carol estuda. A Carol tá estudando agora à distância, né? Cadê a Carol? Carol. Mas como estuda essa guria? Às vezes eu olho lá, nem sei se está ligado aquele negócio lá, né? Mas ela entende melhor que eu. Está estudando demais, minha filha. Dá um tempo, vai lavar uma louça. Vai, me ajuda. Então, queridos, tem gente que fala da Maria. Sabe por quê? Porque a Maria é apaixonada, adoradora demais. A Maria é muito mole demais, está sempre chorando, está sempre glória a Deus. Olha, irmãos, deixa dar glória a Deus. Sabe qual é o glória a Deus que eu gosto? Aquele que destoa mesmo, aquele que nós estamos adorando a Deus, fala uma palavra e dá aquele glória a Deus que todo mundo faz assim. Pois é, esse glória a Deus aí que é uma bênção. Esse glória a Deus aí, sabe por quê? Porque esse glória a Deus tem uma história. Eu me lembro que, assistindo uma mensagem do pastor Jorge Linhares, ele falou que tinha um membro da igreja dele lá, eu não me lembro agora, se ele era um juiz, um desembargador, enfim, uma pessoa assim bem, uma carreira profissional consolidada, e tinha uma irmã que ia no culto, e ela dava glória a Deus direto, e glória a Deus, e aleluia. E um dia ele foi lá e falou com o pastor Jorge Linhares, né? Falou com o pastor Jorge, essa irmã me perturba. Ela me perturba. Qualquer coisa é glória a Deus. Eu acho que ela nem escuta o que o senhor fala direito. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu nem vou vir mais nesse culto aqui. O pastor Jorge falou: você sabe por que essa irmã dá glória a Deus? Você sabe por quê? Porque essa irmã, quando ela era adolescente, ela foi levada para uma casa de prostituição. Se prostituiu um grande período da sua vida. Um dia falaram de Jesus para ela, e ela se converteu. É uma história triste, terrível. E Jesus foi falando, foi transformando a vida dela. É por isso que ela dá glória a Deus. Você sabe o que esse homem fez? No outro culto, na outra semana, ele disse para ela assim: eu queria te pedir perdão, porque eu me incomodava com o teu aleluia. E deu R$1.000 de oferta para ela. É uma irmã simples, né? Uma irmã simplesinha. Ele deu R$1.000 de oferta para ela. Resumindo, a irmã dava 3 aleluia por segundo depois, né? E olhava para ele. Então, quem dá aleluia aí, você pode ganhar R$1.000, irmão. Tem isso, né? Tem uma vantagem. Aleluia, irmão. Essa igreja avivada, a igreja mais avivada de todas as Lagoinhas. É a Lagoinha mais pentecostal que tem essa aqui, meus irmãos. É a de Montenegro. Deixou. Isso aqui está sendo gravado, né? Agora foi. Deixou Novo Hamburgo no chinelo. Nunca vi uma igreja mais avivada que essa. Filma essa parte aqui do avivamento aqui, pastor, para mandar para o pastor Márcio lá. Vai que ele está a fim de me tirar, né? Que o negócio não está indo, né? Mas é isso aí, amém? Cada aleluia aí vale R$1.000, irmãos. Vale muito mais, né? Vale uma vida, vale um filho, vale uma vitória, vale um ministério, vale glorificar Jesus, vale realmente adorar Jesus e botar esse aleluia para fora mesmo, que está trancado aí, amém? Esse aleluia dessa voz do inferno que às vezes, né, nos oprime, amém? Então essas são as 5 vozes. Olha só o que diz aqui,
Mateus capítulo 7, versículo 21, 22 e 23. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, de dentro do coração. Agora deixa eu dizer algo para você. A Bíblia fala do homem interior. Para encerrar essa palavra, a Bíblia fala do homem interior. A Bíblia diz que nós temos um homem interior, aquele homem que nasceu, aquele que entregou a vida dele para Jesus, aquele que nasceu de novo, aquele que teve um espírito renascido. Nós somos corpo, alma e espírito, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o nosso espírito é renascido, então nasce um novo homem. Esse novo homem está vivo dentro de você. Esse novo homem, ele tem olhos, ele é um novo homem, ele tem ouvidos, ele tem olhos. O velho homem, ele olha somente o natural que ele vê, mas o novo homem, esse homem interior que está vivo dentro de você, ele olha lá na frente, ele olha a vitória, ele olha o escape. O homem carnal, ele ouve as vozes contrárias, como está escrito ali. O homem carnal, ele só escuta as vozes contrárias, mas o homem espiritual, ele tem intimidade com Deus. Por isso que nós não podemos perder a adoração. Por isso temos que lembrar: seja Marta, mas não esqueça de ser Maria. Sirva ao Senhor, sirva ao Senhor com sua casa, com os seus recursos. Isso é lindo, mas não é tudo. Não perca a adoração, não perca a intimidade, não perca a dependência de Deus. Jesus precisa ser tudo. Jesus precisa ser a nossa força. Que o Senhor te dê ouvidos espirituais, que você consiga ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Uma voz que diga: vai em frente, vai em frente. Uma voz que diga: faz de novo, Senhor. Uma voz que diga: sim, Deus me escolheu para algo incrível nessa terra. Você precisa ouvir essa voz. Pastor, eu tenho uma dificuldade, mas Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir caminhos. Existe um homem interior, e esse homem interior, ele tem boca também. Ele pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará em meu favor. A última resposta sempre vem de Deus. Eu sei em quem tenho crido. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor Jesus.